Legislação aplicada aos servidores do Distrito Federal. 1. Conhecimentos sobre a realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. Aspecto histórico. 1. A construção. A história da construção de Brasília, que levou, apenas, 41 meses, tem origens na época do Brasil Império, meados do século XVIII, quando surgiram os primeiros movimentos pela mudança da capital do país para o interior e teve a seguinte evolução. A cidade de Salvador foi a primeira capital do Brasil, quando, em 1763, foi transferida para o Rio de Janeiro, onde permaneceu por 197 anos. Várias pessoas defenderam a mudança da capital do litoral para o interior, apontando os seguintes aspectos: necessidade de maior espaço geográfico, segurança, menos exposição, principalmente, com relação a ataques marítimos, interiorização, necessidade de desenvolvimento do interior do país. Em 1765, o Marquês de Pombal sugere a transferência da capital para o interior do reino, alegando, inclusive, lucro para o imperador, o que foi negado. Em 1789, os Inconfidentes Mineiros, liderados por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, sugerem a mudança da capital do Brasil do Rio de Janeiro para a vila de São João del Rei, em Minas Gerais, objetivando fortalecer os ideais de independência. Em 1808, Hipólito José da Costa fundou, em Londres, o Correio Brasiliense. Nesse jornal, ele defendia a ideia da transferência da capital, achando perigosa sua permanência no litoral e de difícil comunicação com os diversos pontos do país. Em 1813, publicou um artigo com o seguinte teor: o Rio de Janeiro não possui nenhuma das qualidades que se requerem na cidade que se destina a ser a capital do Império do Brasil. E se os cortesãos que, para ali, foram de Lisboa tivessem assaz patriotismo e agradecimento pelo país que os recolheu, nos tempos de seus trabalhos fariam um generoso sacrifício das comodidades, e tal qual luxo, que podiam gozar no Rio de Janeiro, e se estabeleceriam em um país do interior, central e imediato às cabeceiras dos grandes rios, edificariam, ali, uma cidade nova, começariam, por abrir estradas, que se dirigisse a todos os portos do mar, removeriam obstáculos naturais que têm os diferentes rios navegáveis e lançariam, assim, os fundamentos do mais externo, ligado, bem defendido e poderoso império, que é possível que exista na superfície do globo no estado atual das nações que o povoam. Trecho extraído do artigo de Hipólito. Em 1821, José Bonifácio de Andrade e Silva faz uma proposta à Carta de Lisboa, para que a capital fosse transferida para o interior, justificando que a capital do país teria que estar no interior, para ficar livre de ataques e para centralizar o poder, mas foi rejeitada. Proclamada a independência do Brasil, é instalada, no dia 3 de maio de 1823, a Assembleia Geral Constituinte Legislativa do Império do Brasil. Já, no dia 9 do mês seguinte, José Bonifácio de Andrade e Silva, sendo o presidente da sessão, entregou ao deputado França, para ser lida, uma memória sobre a necessidade e sobre os meios de edificar, no interior do Brasil, uma nova capital, sugerindo os nomes Petrópole ou Brasília. Novamente, a proposta foi rejeitada. Em 1877, o historiador Francisco Adolfo de Vanhagem, o Visconde de Porto Seguro, faz um estudo e passa a desenvolver uma campanha para a interiorização da capital, chegando a indicar a vila de Formosa da Imperatriz, atual cidade de Formosa, como sendo o local ideal. Em 1883, em 30 de agosto, São João Bosco tem o sonho-visão, que virou símbolo da epopeia para a construção de Brasília. De repente, estava no meio de uma multidão, em uma estação ferroviária. Então, surgiram, aos olhos de Dom Bosco, as selvas amazônicas, os rios caudalosos e extensos. No sonho, Dom Bosco via as montanhas por dentro e o fundo das planícies, viu minas de metais preciosos, depósitos de petróleo e mais. Entre os paralelos 15 e 20 graus, havia uma enseada bastante extensa e bastante larga, partindo de um ponto onde se formava um lago. Então, repetidamente, uma voz assim falou: quando se vierem a escavar as minas escondidas em meio a estes montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde correrá leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Profecia do padre italiano Dom Bosco. Em 1891, a primeira Constituição da República estabelece, em seu artigo 3º, fica pertencendo à União,
no Planalto Central da República, uma área de 14.400 km², que será, oportunamente, demarcada, para nela, estabelecer-se a futura capital federal. A partir daí, a ideia da transferência passou a ter respaldo legal. Em 1892, o presidente Floriano Peixoto, fazendo valer a Constituição, constituiu uma comissão exploradora do Planalto Central, sob a chefia do cientista Luiz Cruz. Esta comissão, chamada Missão Cruz, estudou, demarcou e elaborou o primeiro mapa da área do futuro Distrito Federal, no ano de 1922, em comemoração à independência do Brasil. Em 7 de setembro, foi lançada a pedra fundamental da nova capital do país, no Morro do Centenário, a 9 quilômetros da cidade de Planaltina. A ideia da transferência da capital crescia lentamente, até que Juscelino Kubitschek, aspirando às eleições presidenciais de 1956, tomou para si essas aspirações, que já constavam das constituições de 1891, de 1934 e de 1946. Foi a indagação do funcionário Antônio Soares Neto, da Companhia de Seguros, em um comício do interior de Goiás, ao, então, candidato à presidência da República, que levou Juscelino Kubitschek a pensar na tarefa que, de início, parecia impossível. Era abril de 1955. Em 1955, o, então, candidato à presidência da República, Juscelino Kubitschek, durante a campanha na cidade goiana de Jataí, falava sobre o propósito de se construir uma nova capital do país. Cumprirei, em toda sua profundidade, a Constituição e as leis. A Constituição consagra a transferência. É necessário que alguém ouse iniciar o empreendimento, e eu o farei. 1955, o presidente Café Filho aprovou o sítio, conhecido como Sítio Castanho, entre o Riacho Fundo e o Ribeirão Bananal, situado entre os Rios Preto e Descoberto e os paralelos de 15 graus 30,00 e 16 graus 03,06, abrangendo as terras de Planaltina, de Formosa e de Lusiânia. Em 18 de abril de 1956, Juscelino, já presidente, encaminhou ao Congresso Nacional a mensagem de Anápolis, propondo a criação da Companhia Urbanizadora da nova capital, e o nome de Brasília para a nova cidade. O nome Brasília foi em homenagem a José Bonifácio pela luta que travou em prol da construção da nova capital. Em setembro do mesmo ano, o Congresso Nacional aprovou a mensagem de Anápolis, propondo a transferência da capital do país para o Planalto Goiano. O presidente Juscelino Kubitschek, em visita às obras da barragem de Três Marias, disse aos jornalistas sobre a notícia da aprovação da mudança da capital, foi recebida com entusiasmo, sobretudo no interior do país. E, como chefe do governo, cumpre-me executar a nova lei, o que farei com o maior prazer. Não desejando repercussão para o fato, o presidente da República sancionou, em 19 de setembro de 1956, a lei que dispunha sobre a mudança da capital para o Planalto Central e criou a Companhia Urbanizadora da nova capital do Brasil para a execução das obras. A lei sancionada foi a de número 2874. O engenheiro Israel Pinheiro foi indicado e aceito como o primeiro presidente da Companhia Urbanizadora da nova capital, e o arquiteto Oscar Niemeyer, nomeado como chefe do Departamento de Urbanização e de Arquitetura.